Olá, estamos de volta. Essa é a aula 2 do módulo 1. Hoje vamos falar sobre os princípios enxutos. Então, relembrando um pouco, na última aula a gente falou sobre produtividade, a gente falou sobre a evolução da produtividade na história, sobre o surgimento do sistema Toyota de produção, o surgimento do Lean, a disseminação dessa metodologia pelo mundo, e a gente fechou falando um pouquinho da produtividade no cenário atual. Então, nessa aula de agora, a gente vai aprender sobre os princípios da metodologia enxuta. E então a gente vai falar sobre os princípios de identificação de valor ao cliente, análise de fluxo de valor, fluxo, produção puxada e busca da perfeição. Então esses são os 5 princípios do Lean e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro princípio é a identificação de valor do cliente. Então eu trago uma frase da Natalie Sayer que fala: o Lean sempre começa e termina com o cliente. É o cliente e apenas o cliente que define e determina o valor do produto e do serviço. Então a razão de qualquer empreendimento é servir ao cliente. Sem eles o negócio não existe. Eles definem se eles valorizam ou não. O produto deve ser bom e necessário o suficiente para que o cliente esteja disposto a pagar para ele. Então, assim, por mais que possa parecer óbvio, né? Se você não tiver um cliente para pagar para determinado produto, perde o sentido, você está produzindo aquilo. Mas não é só esse conceito, é um entendimento maior. Ok, ele está disposto a pagar pelo quê? O que dá valor a ele? O que não dá valor? O que ele considera importante? Então, o Lean, ele leva isso como o primeiro princípio. Primeiro de tudo é você saber o que o cliente considera valor e o que ele está disposto a pagar e o que para ele não é valor. O que não é valor é desperdício. Então, o primeiro passo de qualquer empresa Lean é identificar o que o seu cliente realmente valoriza e o que ele quer hoje e amanhã. É essencial ter o entendimento que o cliente está sempre mudando de ideia e demandando necessidades diferentes. Na sociedade atual, com a inteligência artificial e disseminação das informações, essa mudança é cada dia mais veloz. Então não basta fazer essa identificação apenas uma vez, porque o cliente está mudando, o mercado está mudando cada vez mais rápido, com a disseminação das informações, com o uso de internet, com o uso de inteligência artificial. Essa demanda está cada vez mais dinâmica. Então, esse é o principal princípio e ele tem que ser avaliado e reavaliado sempre. Não adianta identificar só uma vez e achar que isso vai ser a verdade absoluta, porque não é. Então, o tempo inteiro tem que haver uma comunicação clara com o cliente para identificar o que ele considera valor e o que ele não considera. Para isso, a gente tem o segundo princípio, que é a consequência do primeiro, o segundo passo, que é a análise de fluxo de valor. O fluxo de valor é utilizado para descrever todas as atividades que são executadas e delinear o que é necessário para entregar o produto final. O objetivo dessa análise deve considerar apenas atividades com valor agregado, considerando que sempre existirão perdas durante o processo. Nesta etapa, é importante que sejam atribuídos pesos de importância para cada etapa do processo. Então, a análise de fluxo de valor é: primeiro, identifiquei o que o meu cliente indica como sendo valor e como não sendo, o que é importante para ele e o que não é. E a partir disso, por meio das minhas atividades, eu vou identificar durante a execução o que é essencial, o que não é essencial, o que é importante e o que não é importante. Ainda nesse conceito, a gente tem um mapa de fluxo de valor, que é uma ferramenta, e por meio dessa ferramenta, a gente consegue capturar as especificações das atividades e as informações de tempo e eventos de acontecimento. Então, é uma ferramenta. Como que funciona? Primeiro, a gente identifica o mapa de fluxo de valor no estado atual, como o processo funciona hoje. Então, passo 1, a gente fazer um diagnóstico. Como o processo funciona hoje? O que eu faço hoje para entregar esse determinado produto ao meu cliente? O segundo é definir um mapa de fluxo de valor ideal, identificando como os processos ocorreriam de maneira perfeita, sem desperdício. Então, o segundo passo é
como seria o meu mapa de fluxo de valor perfeito, que desde o momento da solicitação do meu produto até a entrega do produto final, eu não tenha desperdício e foque totalmente nas atividades que agreguem valor ao meu cliente. E o terceiro é trabalhar para diminuir os intervalos entre os dois. O que isso quer dizer? O terceiro passo é você trabalhar para fazer com que o mapa de fluxo de valor no estado atual seja igual ao mapa de fluxo de valor ideal. Então você vai começar a trabalhar para atingir esse estado atual de trabalho, estado atual de processo, essa busca pela melhoria contínua e pela perfeição. O terceiro princípio é o de fluxo. Então, uma das premissas para iniciar as atividades enxutas é transformar todas as atividades de um processo em fluxo. Esse conceito pode ser aplicado em qualquer atividade. O estado ideal do fluxo do Lean é um fluxo único, sem interrupções. Então, o Lean, ele objetiva com que os processos sejam fluidos, que eles não tenham interrupções, que eles comecem, desde que o cliente solicitou até a entrega do produto final, seja considerado como um processo único, um fluxo, uma coisa que demanda a outra gradativamente, sem interrupções, sem pausas, sem estoques, sem necessidades que causem desperdício. Esse conceito é diferente da maneira que a maioria tende a pensar e organizar as coisas em grupos, em lotes independentes. Então, normalmente, os processos produtivos não são realizados em fluxos, eles são realizados em etapas independentes, em lotes independentes. Eu faço primeiro isso, depois eu vou fazer aquela outra coisa, depois eu vou fazer aquele outro, depois eu vou ver o que vai me demandar. E não é assim que o Lean ele objetiva. O Lean objetiva que tudo seja visto de uma maneira só, ou seja, que todos os processos sejam vistos como um fluxo. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! As etapas de criação do valor devem ocorrer de maneira sequenciada, de modo que o produto flua naturalmente de maneira constante em direção ao cliente, sem movimentações inúteis ou interrupções. O fluxo contínuo só conseguirá ser atingido por meio da identificação e posterior eliminação de todas as variações, defeitos e interrupções. Então, está ratificando um pouco o que eu já disse. Para o fluxo conseguir ser contínuo, ou seja, sem interrupções, é necessário identificar os desperdícios, é necessário identificar as falhas e, em seguida, traçar estratégias para que essas falhas e esses desperdícios sejam eliminados e que se consiga fazer um fluxo sem interrupções. O quarto princípio é o princípio produção puxada. Então, esse princípio está relacionado à demanda. Assim que o fluxo é introduzido, é importante implementar o conceito de produção puxada de acordo com a demanda do cliente final, levando em consideração os princípios e conceitos da metodologia Just-in-Time. A gente vai falar sobre Just-in-Time na próxima aula, mas esse princípio da produção puxada é um princípio muito característico do Lean. O Lean ele só produz conforme a demanda, então a demanda puxa a produção. Eu só produzo o que me é demandado. E aí, para vocês entenderem bem, eu estou mostrando primeiro como ocorre a produção empurrada. A produção empurrada é o oposto do Lean, que é a produção tradicional, vamos dizer assim. Então, na produção empurrada, a gente primeiro pede algum recurso, algum insumo para o fornecedor, e aí armazena esse insumo, tem um estoque, por algum período de tempo, até que a produção demande esse insumo. Então, depois que a produção produz, tem de novo uma nova parada, uma nova interrupção, um novo estoque, até que finalmente esse produto chegue em sua totalidade ao cliente. Então, a produção empurrada ela é feita por processos individuais
que tem interrupções, estoques ou outras formas de desperdício entre eles. Eles não fluem naturalmente, eles são setorizados. Agora, se a gente analisar a produção puxada, a gente tem começando do cliente, porque a produção ela começa no cliente. Eu não produzo para depois ver se o cliente gosta do que eu produzi. Eu vejo o que o cliente quer, eu vejo como ele quer, eu vejo o que gera valor para ele. E aí, só depois que eu tenho essa requisição, que eu tenho essa troca, que eu tenho essa comunicação, eu produzo. E o meu fornecedor, eu só vou comprar, eu só vou pedir o que eu preciso para produzir. Então eu não compro, guardo, depois eu uso e dependendo sobra, dependendo eu compro mais. Eu vejo, eu analiso a minha produção, eu calculo o quanto eu vou precisar de cada insumo, em que dia exato eu vou precisar daquilo, e aí sim eu faço a requisição para o meu fornecedor e o meu fornecedor entrega. Então a produção puxada no Lean é um sistema de produção que começa e termina no cliente, num fluxo contínuo de troca de informações. O quinto princípio do Lean é busca da perfeição. Conforme o valor é identificado, após análise do fluxo de valor, consegue-se eliminar as perdas de processo. O processo é então reiniciado de uma maneira cíclica e contínua em busca de um estado de perfeição, onde não exista desperdício. Então, o quinto princípio do Lean, a busca da perfeição, está totalmente ligado à qualidade e ao melhoramento contínuo. Então a gente vai ver por várias definições que o Lean é uma jornada. Então ele está sempre em busca da perfeição. Por mais que a gente saiba que a imperfeição é inatingível, essa busca, esse melhoramento contínuo que vai fazer com que o meu processo sempre melhore e sempre diminua os desperdícios e que eu sempre consiga agregar cada vez mais valor para o meu cliente. A perfeição por meio da metodologia Lean é considerado como uma jornada, não um destino, mesmo que essa implementação na prática em uma instituição seja distante do considerado ideal, deve-se sempre ter uma visão clara de como o ideal poderia ser. Então, por mais que o ideal seja inatingível, a gente sempre tem que ter um objetivo de como deveria ser, como que eu quero chegar, o que é a minha referência de perfeição, o que gera valor ao meu cliente. Então, nós vimos que os princípios do Lean estão relacionados à identificação do valor do cliente, que a partir da identificação desse valor a gente tem uma análise de fluxo de valor, analisando como funcionam os processos na minha empresa e como eles realmente deveriam funcionar de acordo com o valor que eu vi que foi identificado. A gente transforma todos os processos de fluxo em fluxos que eles não sejam feitos de uma forma independente, pelo contrário, que eles sejam feitos de uma forma contínua. A partir disso, a gente tem o conceito de produção puxada, onde a produção começa e termina no cliente. Eu só produzo o que me é demandado por meio de uma troca de informações e por meio disso eu tenho essa eterna busca pela perfeição, essa jornada de melhoramento contínuo para que eu consiga chegar no meu objetivo de eliminação de desperdícios, de aumento da minha produtividade. Então essa foi a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.